Olá, bom dia, seja bem-vindo ao Manhã Girassol. Hoje, 23 de julho de 2026, Dia Mundial das Baleias e dos Golfinhos. Um dia criado para consciencializar sobre a conservação destas espécies marinhas e os perigos que enfrentam nos oceanos, numa altura em que Luanda acolhe a Conferência Internacional de Alto Nível sobre Economia Azul em África, um fórum onde estão a ser debatidos vários temas, entre eles a conservação dos mares. Então, que este dia seja para refletirmos sobre este ecossistema. Bem-vindo a mais uma edição do seu matinal Manhã Girassol. Convidamo-lo a embarcar conosco até o final desta viagem. Siga conosco. Bom dia, Girassol. E a nossa viagem começa pelo trânsito. Vamos saber como é que está Luanda e não só, desta vez com o suporte do Centro Integrado de Segurança Pública. Vamos ver as imagens, o CISP nos dá a ver qual é a localidade, Regi. Estamos neste momento no mercado do Zango, o trânsito faz-se de forma fluida, um pouco carregado no sentido Via Expressa Zango, no sentido contrário o trânsito está fluido e nada de preocupações. Seguimos para outro ponto. Vamos seguir para a Via Expressa Avenida Fidel Castro, nas imediações da Reviva. O trânsito começa a ficar carregado no sentido quem sai do Zango em direção ao Benfica, um número considerável de viaturas já a fazerem o asfalto, a fazerem a estrada. No sentido contrário, o trânsito faz-se de forma tranquila. Continuamos na Avenida Fidel Castro, nas imediações do Instituto Superior Ísia, na pedonal do Ísia. O trânsito está fluido, a Via Expressa de forma geral, a Avenida Fidel Castro de forma geral, o trânsito a esta altura faz-se de forma tranquila, quer seja no sentido ascendente ou também no sentido descendente. Seguimos para outro ponto, continuamos na Avenida Fidel Castro, mas para o município, no lado do município de Cacoaco, o trânsito no sentido descendente começa a ficar carregado, ainda não está parado, está a andar, mas com alguma lentidão. No sentido contrário, o trânsito faz-se de forma fluida. E já voltamos ao trânsito, por hora vamos dar uma espreitadela às capas dos principais jornais do país e do resto do mundo. Começamos pelo Diário Angolano. O Jornal de Angola escreve: infraestruturas, energia, recursos minerais e financeiros. Reino Unido anuncia 2 milhões de libras para apoiar setores estratégicos. Angola defende gestão responsável dos recursos naturais. Especialistas recomendam políticas para a prevenção de mais mulheres na aviação. Isto está a ser debatido na Cimeira foi debatido na Cimeira de Luanda. Autoridades registram mais de 31 novos casos de varíola dos macacos. Espanha abre linha de crédito para financiar projetos de pequenas empresas. O jornal O País Angola é o que vem a seguir. Escreve: mulheres parlamentares da CPLP defendem maior inclusão feminina nos centros de decisão política. Pena suspensa, ex-ministra das Pescas, condenada a 3 anos de prisão por defraudar 300 milhões de kwanzas. Países africanos assumem compromisso de proteção dos recursos marinhos. Luanda City sem data para pagar salários em atraso aos jogadores. Seguimos para Moçambique. O jornal O País escreve: CC ordena recondução de Fernando Jone na vice-presidência da AR. Daniel Chapo defende economia produtiva na Moçambique CEO Summit.
Seguimos para a imprensa portuguesa. O Jornal Público escreve hoje na sua capa: Carneiro impõe duas grandes prioridades na negociação do orçamento do Estado. E seguimos para a atualidade. O Tribunal Supremo condenou nesta quarta-feira a ex-ministra das Pescas, Vitória de Barros Neto, a pena de 3 anos de prisão com efeito suspensivo por desvio de fundos públicos. O tribunal concluiu ainda que a ex-ministra tem o prazo de 1 ano para a devolução da totalidade dos valores desviados. 3 arguidos, um mesmo crime, peculato. Na sala de audiências, o ambiente era de absoluto silêncio. Os olhares revelavam ansiedade, enquanto o tic-tac do relógio parecia amplificar a atenção que dominava o espaço. O tribunal desvendou a verdade material dos 300 milhões de kwanzas que, em 2013, a ex-ministra das Pescas solicitou ao Estado angolano para o relançamento da atividade pescatória. Da matéria aprovada, consta que a arguida apropriou-se de apenas 34 milhões de kwanzas para a compra de viaturas em nome pessoal e de terceiros, e não da totalidade dos valores que a acusação fazia menção. Foi disponibilizado pelo Estado angolano no dia 12 de dezembro de 2013 o valor de 300 milhões de kwanzas à Edipesca Luanda UEUE, para o então relançamento da atividade pescatória, que a arguida, com a experiência que tem, solicitar as verbas que bem sabia do objetivo, para com as mesmas verbas comprar viaturas em nome do pessoal do seu consultor e pessoal de apoio do seu gabinete. Algumas destas foram vendidas a terceiros sem qualquer retorno financeiro para o Estado e outras encontram-se avariadas porque a arguida, na qualidade de ministra, sempre teve acesso às verbas com que as adquiriu e orientou os pagamentos das mesmas. Aos coarguidos Rafael Pascoal e Yanga Salambi Mário, ficou provado que, de forma ilícita, usufruíram de mais de 3 milhões de kwanzas. Mas antes integrar o acervo patrimonial do Estado e não a esfera patrimonial privada dos coarguidos, como fizeram os mesmos. Sendo certo que ficou provado que, passado apenas 4 anos e depois de já terem registrado em nome pessoal, sabendo que ainda não estava em tempo de abate, os arguidos realizaram um procedimento interno para a aquisição das referidas viaturas, materializando a clara intenção de se apropriarem em proveito próprio da coisa pública, com prejuízo para o Estado, vide folhas 105, 114. De já terem registrado em nome pessoal, os arguidos realizaram um procedimento interno de abate de referidas viaturas, como abater uma viatura que está registrada em nome pessoal. Os arguidos, apesar de terem a pena com efeito suspensivo, foram obrigados ao pagamento de uma taxa de justiça no valor de 250 mil kwanzas. E em nome do povo, os juízes que constituem esta secção e Câmara acordam em julgar procedente por provada acusação pública e, em consequência, condenar a arguida Vitória de Barros Neto com os mais sinais de identificação nos autos, na pena de prisão de 3 anos, na restituição ao Estado o valor de 34 milhões e 25 mil kwanzas. Relativamente aos arguidos Rafael José Virgílio e Pascoal Yanga Salambi, vão condenar na pena, no crime de peculato, na pena de 1 ano e 8 meses de prisão. Na restituição ao Estado no valor de 3 milhões e 998 mil e 400 kwanza cada um. O Tribunal declara suspensa a execução da pena de prisão por um período de 3 anos, na condição da restituição do valor ao Estado num período de 1 ano. Vão ainda condenar os arguidos no pagamento de 250 mil kwanza da taxa de justiça. A defesa dos arguidos interpôs recurso da decisão condenatória com efeito suspensivo e o tribunal admitiu. Ao longo
da leitura do acórdão, foi reiteradamente o dito que existiu o dolo mediano. Claro, nós consideramos que o dolo mediano não faz, ou seja, não tem qualquer sentido, ou é dolo ou não é dolo. Ter havido uma pena suspensa. A motivação é essa, não nos conformamos e vamos a todo custo recorrer e levar a cabo o nosso recurso. Ex-ministra das Pescas e do Mar, Vitória de Barros Neto, acusada do crime de peculato, foi condenada pelo Tribunal Supremo à pena de prisão de 3 anos com efeito suspensivo e tem 1 ano para devolver mais de 34 milhões de kwanzas do Estado desviado para a compra de viaturas para si e para terceiros. Em Luanda, candidatos ao concurso público no Ministério da Saúde queixam-se da morosidade no processo de entrega da carteira profissional por parte da Ordem dos Enfermeiros, que afirma, por sua vez, que o prazo de entrega do documento após a solicitação é de 30 dias. O tempo entrou em fase decrescente para os candidatos do concurso público de admissão ao Ministério da Saúde. Restando pouco menos de 10 dias para o encerramento das candidaturas, muitos técnicos de enfermagem começam a ver comprometida a possibilidade de concorrer por alegado atraso na entrega da carteira profissional por parte da Ordem dos Enfermeiros. Ngoma, que veio da província de Cabinda para tratar a carteira profissional, diz não compreender a morosidade na entrega. Havia emitido a carteira desde o mês de abril, dia 8 de abril até hoje. A carteira não sai. E cheguei para fazer reclamação, disseram que para poder voltar aqui há 2 semanas. Enquanto que outras pessoas que trataram depois de mim, as carteiras já saíram. E neste momento é preciso da carteira, porque sair de Cabinda até aqui não é fácil. E neste momento a luta que me trouxe aqui, infelizmente, não tem solução que me agrade para a minha carteira. À semelhança de Ngoma, está a Joana, que entre idas e vindas na Ordem dos Enfermeiros de Angola, a resposta tem sido: mandam sempre voltar em 15 dias. Inclusive, estive cá na semana passada, me mandaram voltar novamente hoje. Mas cheguei cedo, mas só fui atendida às 16 horas, mas sem êxito nenhum. Eu dei a entrada dos meus documentos no dia 6 de maio e tem durabilidade de 1 mês. Mas quando passou este prazo, eu vim saber porque a demora do meu documento. E neste exato momento, sinto já a minha vida mesmo perigrada, porque não consigo fazer a minha inscrição sem a carteira. Nós, nas províncias, quando você trata a carteira, a duração é de 3 meses. Mas eu, como profissional, eu não posso depender só do Estado. Eu tenho o meu a fazer. É que foi permitido para poder vir tratar aqui com uma duração. Aqui nacional é de 1 mês, é para eu projetar já a visão, deixa para chegar na nacional para poder tratar minha carteira, para receber a carteira durante 1 mês. Mas encontrar os colegas que trataram na província, outros, como a duração de lá é de 3 meses, outros já têm carteira na mão. Eu que tratei aqui a duração de 1 mês, até agora não tenho a carteira. E sem gravar a entrevista, a direção da Ordem dos Enfermeiros de Angola esclarece que após a entrada da documentação para o tratamento da carteira, são necessários 30 dias para a devida análise dos processos face a alguns registros de falsificação de documentos. Recordo que as inscrições para candidaturas ao concurso público do Ministério da Saúde encerram no dia 31 deste mês. O início das obras de requalificação das vias e de outras infraestruturas integradas na urbanização Nova Vida tem nota positiva dos munícipes. Alguns automobilistas e mototaxistas ouvidos nesta quarta-feira pela Girassol esperam que o trabalho em curso seja bem feito no sentido de melhorar a atual imagem do projeto habitacional, um dos mais recentes de Luanda. Piton José, morador da urbanização Nova Vida, tem o carro danificado em consequência do mau estado da estrada e diz que a degradação do asfalto tem causado transtornos e prejuízos financeiros incalculáveis. No momento, diz ser uma alegria que algumas ruas já estejam a ser intervencionadas para o bem-estar de todos. Fico feliz porque, de facto, essa é uma situação que tem nos causado muitos constrangimentos, tem destruído nossos carros, obviamente, não é?
Mas o outro facto de lamentar é que essas obras, na maioria das vezes, estão descartáveis. Nós sabemos que estão a intervencionar lá atrás, depois a rua a seguir, a rua do tribunal, mas daqui a pouco menos de 3, 4 meses, ou mesmo quando as chuvas começarem a se avizinhar, nós vamos ver que as estradas estão novamente degradadas. Infelizmente é esse cenário que se vê. É bom, não digo que é um gesto bom, não é? É bom intervencionar nas vias, né, para uma melhor mobilidade, mas que seja obra que de facto venha a durar. O conselho que eu deixo é que se faça obras de facto, né, duradouras, tal como já disse anteriormente, que se faça obras que venham a durar. Não é obra descartável, que intervencionaram hoje, passado 2 semanas já estão a vir novamente. Não faz sentido, é o erário público que está, como se diz, que está a ser atirado na parede. Não faz sentido, porque é nosso dinheiro, então nós devemos todos usufruir do bem da qual esse dinheiro são direcionados. Clésio Fernando, mototaxista da urbanização Nova Vida, diz que, sendo obrigatório pagar o imposto sobre veículos motorizados, então o melhoramento das vias será uma mais-valia. O Nova Vida já está assim há um bom tempo, né? Já faz anos e é muito buraco mesmo, que isso cria muito acidente. Agradecemos que nos dão um conforto, né? Como somos exigidos também a pagar nossas taxas no Estado e tudo mais da circulação. Então nós também queremos uma boa via, clara e eficaz, que nos possibilita nós a fazer o nosso trajeto. William dos Santos, por seu lado, afirma que com a asfaltagem das vias da urbanização Nova Vida haverá maior durabilidade das viaturas e fluidez no trânsito. Graças a Deus, estão a pegar algumas, né? Vamos ver até que ponto, né? Vão chegar. Deus queira que venha reparar todo Nova Vida mesmo, né? Agora reparar uma parte, outra parte não. A gente pede a Deus que não venha acontecer. Na zona do Morro Bento, município da Samba, em Luanda, os constrangimentos na dinâmica da circulação rodoviária reduziram significativamente e, segundo os automobilistas, fruto do trabalho recente de qualificação das vias estratégicas, uma intervenção que a população espera que seja igualmente feita noutros bairros e municípios da capital. O programa de melhorias de várias vias rodoviárias em alguns municípios de Luanda está a transformar a mobilidade urbana e a qualidade de vida dos munícipes, como acontece, por exemplo, na zona do Morro Bento. Satisfeito com as intervenções nas ruas do Moangolé e na rua da Clínica Multiperfil, por muito tempo estiveram bastante esburacadas, está o morador Maurício Bonifácio. A sensação é boa, né? Às vezes a viagem está a ser mais confortável, sem quebra dos amortecedores e também não demoramos a chegar, porque a velocidade do carro vai com mais frequência. Com certeza tivemos muitos problemas com os amortecedores, os triângulos e não foi bom, porque nós como automobilista dificultava o nosso bolso, né? O programa de melhoramento das vias em Luanda é uma iniciativa do governo provincial que visa a melhoria de infraestruturas rodoviárias da capital. Costa David é profissional de limpeza e diz que o seu trabalho ficou mais facilitado agora. Estava muito degradada e não facilitava o acesso, o real acesso até a estrada principal, visto que é uma via que dá acesso a uma estrada principal. Então temos que proteger aquilo que nos foi dado para manter sempre limpo e bem cuidado, visto que já nos facilitaram, então cabe nós a cuidar daquilo que nos facilita também. Na chamada Rua Mangolé, na zona do Morro Bento, os automobilistas estão satisfeitos com a asfaltagem da via. Há melhoria no tráfego e preferem não falar do passado porque já se viveu tempos difíceis, como afirma o senhor Job da Silva. Agora melhorou muito, porque depois das obras que iniciou ano passado, só acabaram esse mês, mas está boa a rua, já dá para se demorar. Hoje agora a via está boa, hoje a via está muito boa, daqui até lá é muito perfeito, se anda-se normalmente, já faz 5 minutos ou mesmo 15, agora está boa, antes estava mal, quando chovia aqui ninguém passava,
acreditável, ninguém passa conseguir para passar por aqui. Agora a situação é boa, pá, a situação é boa. O projeto também promove o desenvolvimento sustentável da cidade e a responsabilidade socioambiental, além de desenvolver relações comunitárias e a educação cívica. E vamos agora saber como estará o tempo para as próximas horas. Luanda tem a previsão de dia com nuvens, passando a períodos de sol. A temperatura vai rondar entre os 19 graus de mínima e 24 de máxima, umidade do ar 74%. A cidade de Cabinda poderá ter um dia com nuvens, passando a períodos de sol, com a temperatura a rondar entre os 19 graus de mínima e 25 de máxima. E nós seguimos agora para mais um primeiro intervalo desta manhã. Já estamos de volta para dar sequência ao nosso e vosso Manhã Girassol, o programa que preenche as suas manhãs de segunda a sexta-feira, das 7 até bem perto das 9 da manhã. E seguimos agora para a nossa primeira conexão com a Girassol FM. É com a Janete Meio-Dia que vamos falar. Está ela aí, bem animada, a esta hora, 7 da manhã e 34 minutos. Isso é bom. Pois é, sexta mina, olha a sexta a vir aí assim, devagarzinho. Bom dia, Janete Meio-Dia. Bom dia, Celestina Zola. Bem-vinda ao Bom Dia com Energia. Estou ótima, muito obrigada. Bem-vinda ao Manhã Girassol também. Muito obrigada. Ao telespectador, igualmente, bom dia. Bom dia aos radiovintes e também ao teu braço. É o braço direito ou esquerdo? É o direito. É o direito, muito bom. Meu braço direito hoje é o Galácio Santana. Muito bom dia ao Galácio Santana. Eu sei que está no outro estúdio, não é? A preparar as matérias que vão passar aí no Bom Dia com Energia. Já terminou e já cá está comigo. Muito bom. Galácio Santana, bom dia. Galácio é tímido. Ele não gosta de aparecer, não gosta. Mas ainda assim... Ele é aquele que não gosta de aparecer, gosta de fazer. Galácio, dá lá um cheirinho daquilo que você faz, um pouquinho. Bom dia, Celestina. Bom dia, Galácio Santana. Música boa. Consegui. Muito bom. Janete Meio-Dia, como é que está amanhã? Olha, amanhã está boa, não é? Dedicamos, como é hábito, a primeira hora à interação com os ouvintes, a saber até onde chega a boa energia que sai da Girassol FM da 102.7. E nesta hora vamos conversar com os ouvintes sobre a relação entre prestadores de serviço e clientes. Quem uma dá mais relação... trabalho? Uma relação e tanto. Exatamente. Muitas experiências. Vamos aqui ouvir a partir de... Pronto, já daqui a pouco vamos abrir as nossas linhas para conversarmos com os nossos ouvintes, porque são muitas reclamações, não é? Muitas vezes da parte dos prestadores de serviço, que os clientes não são sérios, e da parte dos clientes igualmente, que os prestadores de serviço muitas vezes não têm informação suficiente, não se levam o trabalho com muita seriedade. Por exemplo, os serviços de táxi, o motorista vai à sua busca e ele quer colocar a música no volume dele, a música do estilo dele, andar com ar-condicionado ou com as janelas abertas, não quer saber, por exemplo, qual é o gosto do cliente quando ele está a prestar um serviço. Exatamente. Janete Meio-Dia, e vamos querer saber se ainda vale a máxima de que o cliente tem sempre razão. Exatamente. Este é um problema muito sério. Exato. E por hora vamos juntar esta nossa conexão, o Simão João, para aquele momento tripartido em que nos traz informações sobre o trânsito em Luanda. Simão João, bom dia. Está em direto para o Bom Dia com Energia e Manhã Girassol. Olá, bom dia, Janete Meio-Dia e a nossa audiência. E para hoje, quinta-feira, sobre o retrato real daquilo que é a fotografia sobre o movimento rodoviário, vamos começar aqui na fronteira entre a Avenida 21 de Janeiro e também a Estrada Direita da Samba. Para as viaturas ou os automobilistas que por esta altura trafegam saindo da UDP em direção até aqui este ponto em que nos encontramos, que também dá acesso à Samba e ao Rocha Pinto, vê-se claramente que
está fluido o movimento rodoviário, não há por esta altura grandes constrangimentos, grandes obstáculos na via, daí que vão saindo ou passando de forma acelerada para que de facto possam então chegar até pelo menos antes das 8 horas até aos seus destinos. São muitos os veículos que por esta altura vão optando por descer até aqui a nossa direita, para sentido quem vai para a Samba por esta altura, e vê-se claramente que normalmente a via da Samba a esta hora, um pouquinho mais à frente, no antigo controle mesmo, ou antes do semáforo que dá acesso ao comando municipal da Samba, normalmente já fica engarrafada até a 17 de setembro, a escola 17 de setembro, daí que são muitos os veículos que por esta altura vão a todo gás para então pegar ou passar aquele troço, aquele ponto de conflito que normalmente faz com que vários automobilistas fiquem passando a mão sobre a cabeça em função do trânsito que é demorado, podemos mesmo assim considerar. Pedir agora ao Bruno que também dê a panorâmica de quem vai para o Rocha Pinto, por exemplo, passando a 21 de janeiro. Nesta altura são poucos os automobilistas que preferem seguir em direção ao Rocha Pinto, como vê-se por esta imagem. Não há grandes conflitos também, já podemos também observar aqui alguns cones colocados pelos agentes reguladores de trânsito para que não haja paragem em local inapropriado, sobretudo dos azuis e brancos, que tendem a condicionar às vezes com as suas paragens aquilo que é a fluidez do trânsito automóvel. Mas também são vários os automobilistas que vão pegando esse troço rodoviário até em direção à Gamé, que fazem-no também com alguma tranquilidade, sem grandes problemas de maior. Então, Celestina e Janete, meio-dia, está assim o movimento rodoviário aqui na fronteira que liga a 21 de janeiro e também a estrada direita da Samba. É um até já. Bom dia, bom dia. Até já, Simão Até já, João. Simão, bom dia. Obrigada por estas informações do trânsito. Simão João está num ponto estratégico em que a estrada vai dar para dois sentidos. A Samba e também a 21 de janeiro, e o trânsito a esta altura faz-se de forma tranquila ainda. Exatamente. Ainda. A qualquer altura o cenário pode alterar. Pode mudar. Então, quem pretende seguir por estes dois sentidos, por estas duas vias, o momento é agora. Exatamente, certamente. Porque em Luanda parece brincadeira, o trânsito muda assim num estalar de dedos. Num estalar de dedos. O milagre acontece. Exatamente. Mas está aí o retrato do trânsito. Voltamos a ter o Simão João ao longo da nossa emissão. Isto até bem perto das 9 da manhã. Estamos nós a cumprir a nossa primeira hora de programa. Janete, meio-dia, começou mais cedo. Já aquecer, exatamente. Aquecer, a preparar o caminho para que nós chegássemos, porque está frio, não dá para chegar com muito frio. Exatamente. Estamos aqui a aquecer devagarzinho essa manhã fria, manhã cinzenta. E tem estado assim. Olha, Janete, meio-dia, Luanda esta vez está a dar que falarem. Olha, por acaso eu costumo dizer sempre, a localização da minha casa facilita e eu não sinto tanto frio. Então eu muitas vezes digo, vocês reclamam muito, e o pessoal e depois eu concluí que afinal é assim, porque a minha casa está assim entre prédios e outras residências. Então, parece que o ar não circula tanto aí, o frio não é tanto, mas quando já saímos de casa, meu Deus, sim, o frio está a dar. Uns até dizem que o anjo do frio de Luanda é novo. Ok, está a mexer à toa. Sim, está a mexer à toa, está com ilusão. Já ontem alguém diz que houve uma troca. O anjo do Ambo veio para Luanda e o Luanda foi para o Ambo. Okay. Porque dizem que, pelo menos a Vinícius Mateus esteve no Ambo a semana passada e disse que não está tanto frio assim como nos tem habituado, não é? Tem sido habitual. Então, parece que houve uma troca de anjos e tudo mais. Então, o anjo de Luanda está com ilusão. Quer mostrar trabalho, está esforçado, né? Guilherme. É novo, quer mostrar trabalho. Então, está atacados pelo frio. Por acaso ligou também uma ouvinte do Lubango. Estes dias dela disse que está cá em Luanda e falou do Lubango
algo como Arca Viva. Arca Viva. Imagino. Mas são climas bons, quer seja esta estação que está a acontecer este ano aqui em Luanda. Eu acho bom, um clima bom, tranquilo, as pessoas sentem-se bem, vestem-se bem. Exatamente. Mas há gente que parece que não sente frio. Mas é impressionante que muitas vezes, e olhando mais para as senhoras principalmente, anda de um calçãozinho, uma blusinha, exatamente. Mas não vai colocar uma roupa que lhe possa cobrir, enfim. E os meninos vão ligando o ar-condicionado, depois pegam mantas e lençóis, vão se forrar. Enfim. A contradição. Pois é. Janete Meio-Dia, nós voltamos a manter contacto daqui a pouco e saber um pouco mais sobre este assunto. Este assunto é polêmico. Vamos lá saber se os clientes têm sempre razão ou se em algum momento como é que o prestador de serviço também tem razão. Olha, depois a Celestina pode partilhar aqui a sua experiência. Afinal, a Celestina, já agora, para quem não sabe, é uma pasteleira de mãos cheias. Então, muito obrigada. Todos os modos da minha casa, a Celestina é que faz. Muito obrigada, minha cliente, e volto já sempre. Agora, depois eu vou querer saber se eu sou uma cliente que facilita ou se tem sempre razão. No off. Até já, bom dia. Até já, bom dia, Janete Meio-Dia. E nós seguimos agora com a economia do dia que comanda as nossas vidas. O Banco Nacional de Angola quer alcançar até 65% da população angolana em 2027 no âmbito da Estratégia Nacional de Inclusão Financeira. O objetivo foi expresso esta quarta-feira na Conferência sobre Digitalização no Comércio, decorrido na FILDA, que já vai no seu segundo dia. Mais do que trazer uma perspectiva da INIF, foi estimular o diálogo com o setor privado. Estão presentes neste palco muitas empresas e muitas delas têm soluções que são estas que acabaremos por implementar aqui com a estratégia, que vão ajudar a impulsionar aquilo que são os números hoje da INIF. Hoje estamos com perto de 52% de nível de inclusão financeira no país e pretendemos atingir a meta até 2027 de 65%. Portanto, os parceiros aqui hoje acabaram por apresentar muitas soluções que poderemos aqui engajar e estaremos a trabalhar com as mesmas no sentido de serem... Mas até lá, ainda há desafios que precisam ser ultrapassados agora, segundo refere o diretor de Departamento de Inclusão Financeira do Banco Nacional de Angola, Edilson Pimenta. Nós temos ainda desafios relacionados àquilo que é a digitalização dos serviços, não é? A interoperabilidade do sistema, que já hoje é uma realidade e que está, de alguma forma, a promover aquilo que é a inclusão massiva dos cidadãos. Temos o tema da identidade civil, que também foi aqui apresentado pelos parceiros, aquilo que são as soluções até 2027, com a universalização do programa de universalização do bilhete de identidade, teremos mais 8 milhões de pessoas identificadas, o que vai facilitar aqui a inclusão financeira, uma vez que para atingirmos aqui os objetivos precisamos incluir aí pelo menos mais 13 milhões de pessoas novas no sistema financeiro. Gula Munabi lidera uma das operadoras de transferência monetária no digital no país e aponta a falta de literacia digital como ponto crítico para as recorrentes burlas no mercado. Costuma-se dizer que neste momento o elo mais fraco é o utilizador, porque por mais campanhas de sensibilização que sejam feitas, há sempre um dia onde podemos estar distraídos e responder o e-mail que não devíamos, fazer o clique no link que não devíamos e, no caso específico de serviços financeiros digitais, provavelmente dar informação a mais a quem está do outro lado da linha quando não devíamos. A mesma ideia é partilhada pelo Banco Nacional de Angola, que considera urgente aumentar os níveis de literacia financeira. São seguros, o que precisamos é incrementar os níveis de literacia financeira e digital da população. Estes níveis estão baixos, cerca de 25% no último inquérito, e o que temos feito com os parceiros é justamente um dos pilares que tem a ver, o pilar 3, que é o pilar da literacia financeira e proteção do consumidor, trabalha justamente no sentido de engajar a população, engajar os parceiros no sentido de transmitirmos os conteúdos dos produtos e serviços financeiros à população para que estes estejam de facto informados e aí possam
tomar as melhores decisões e estarem protegidos contra as burlas. O Banco de Desenvolvimento de Angola lançou 5 produtos financeiros voltados à produção agrícola, pecuária, aquicultura, avaliado em cerca de 150 mil milhões e marca o regresso das atividades do banco após um tempo ausente do mercado. Nós temos um kick-off daquilo que é o relançamento da atividade do BDA. Lançamos 5 produtos financeiros virados fundamentalmente para a produção alimentar na vertente da agricultura, da pecuária e da aquicultura, nas pescas. Para este leque de produtos, o BDA tem cerca de 150 mil milhões de kwanzas e esses produtos são destinados aos empresários angolanos, nomeadamente pequenos, médios e grandes produtores. Cada um, portanto, baseado na especificidade dos produtos que nós lançamos. Contempla a produção nacional, contempla também empresas que já produzem e que exportam. Nós queremos aumentar a capacidade exportadora dessas empresas, mas queremos impactar fundamentalmente na produção alimentar do país. Para muitos expositores, como Daniel Gomes, a FILDA é mais do que uma montra de negócios. É uma porta aberta para Angola mostrar-se ao mundo. A FILDA hoje eu acho que ela é o convite para o mundo sem Angola. Ela não é mais uma feira angolana. Ela já partiu dessas fronteiras. Eu acho que o mundo hoje começa a observar Angola de uma outra perspectiva, graças a essa estrutura também da Arena, também de todos os que fazem acontecer. O preço do barril de petróleo Brent abriu esta quarta-feira em alta. Às 18 horas de Luanda, o Brent, referência para as exportações angolanas, estava a ser negociado no mercado internacional aos $94 por barril, mais 3,29% do valor negociado na última cotação. Desta feita, o Brent segue com excedente de $33 acima do valor estimado no Orçamento Geral do Estado angolano para 2026. Noutras commodities, às 18 horas desta segunda-feira, a Bolsa dos Estados Unidos estava a negociar a saca de milho para entrega no futuro a $484, o que corresponde a 441 mil kwanzas ao câmbio do Banco Nacional de Angola. Já o café estava a ser negociado a $3.790, mais 0,76% do valor negociado na última sessão. A onça de ouro para entrega no futuro foi vendida a $4.141, mais 1,61% do valor negociado no fecho anterior. E o metro cúbico de madeira serrada foi negociado a $660, mais 1,7% do valor negociado na última sessão. O Banco Nacional de Angola quer alcançar até 65% da população angolana no âmbito da Estratégia Nacional de Inclusão Financeira. O objetivo foi divulgado nesta quarta-feira na Conferência sobre Digitalização no Comércio, que marcou o segundo dia da Feira Internacional de Angola. No comércio moderno, o dinheiro já não percorre apenas estradas, viaja também pela internet. Atualmente, cerca de 52% da população em Angola tem acesso aos serviços financeiros, segundo o Banco Central, números que se quer ultrapassar com o Programa de Inclusão Financeira apresentado. Acabaremos por implementar aqui com a estratégia que vão ajudar a impulsionar aquilo que são os números hoje da INIF. Hoje estamos com perto de 52% de nível de inclusão financeira no país e pretendemos atingir a meta até 2027 de 65%. Portanto, os parceiros aqui hoje acabaram por apresentar muitas soluções que poderemos aqui engajar e estaremos a trabalhar com as mesmas no sentido de serem... Mas até lá, ainda há desafios que precisam ser ultrapassados agora, segundo refere o diretor de Departamento de Inclusão Financeira do Banco Nacional de Angola,
Edilson Pimenta. Nós temos ainda desafios relacionados àquilo que é a digitalização dos serviços, não é? A interoperabilidade do sistema, que já hoje é uma realidade e que está, de alguma forma, a promover aquilo que é a inclusão massiva dos cidadãos. Temos o tema da identidade civil, que também foi aqui apresentado pelos parceiros, aquilo que são as soluções até 2027, com a universalização do programa de universalização do bilhete de identidade, teremos mais 8 milhões de pessoas identificadas, o que vai facilitar aqui a inclusão financeira, uma vez que para atingirmos aqui os objetivos precisamos incluir aí pelo menos mais 13 milhões de pessoas novas no sistema financeiro. Gula Munabi lidera uma das operadoras de transferência monetária no digital no país e aponta a falta de literacia digital como ponto crítico para as recorrentes burlas no mercado. Costuma-se dizer que neste momento o elo mais fraco é o utilizador, porque por mais campanhas de sensibilização que sejam feitas, há sempre um dia onde podemos estar distraídos e responder o e-mail que não devíamos, fazer o clique no link que não devíamos e no caso específico de serviços financeiros digitais, provavelmente dar informação a mais a quem está do outro lado da linha quando não devíamos. A mesma ideia é partilhada pelo Banco Nacional de Angola, que considera urgente aumentar os níveis de literacia financeira. São seguros, o que precisamos é incrementar os níveis de literacia financeira e digital da população. Estes níveis estão baixos, cerca de 25% no último inquérito, e o que temos feito com os parceiros é justamente um dos pilares que tem a ver, o pilar 3, que é o pilar da literacia financeira e proteção do consumidor, trabalha justamente no sentido de engajar a população, engajar os parceiros no sentido de transmitirmos os conteúdos dos produtos e serviços financeiros à população para que estes estejam de facto informados e aí possam tomar as melhores decisões e estarem protegidos contra as burlas. Mas embora ainda existam obstáculos, importar, exportar, pagar ou receber, tudo acontece cada vez mais à distância de um clique, o que reduz burocracias, acelera operações, tornando as empresas mais competitivas. A primeira edição da Cimeira da Indústria Extrativa arrancou nesta quarta-feira em Luanda, no recinto da Feira Internacional de Angola, numa iniciativa da Câmara de Comércio e Indústria de Gás, Petróleos e Mineiros de Angola, que pretende promover o investimento no setor extrativo e reforçar parcerias estratégicas entre o Estado, investidores e empresários. A Cimeira constituiu uma plataforma de promoção do investimento nos setores do petróleo, gás e mineração, onde reuniu representantes do Executivo, investidores internacionais, empresários e especialistas da indústria para debater oportunidades de negócio e estratégia de desenvolvimento do setor. Basta olharmos para aquilo que nós temos no âmbito da transição energética. Nós não podemos olhar para Angola e dizer hoje nós vamos deixar de depender da produção petrolífera. Não podemos. Não podemos deixar de usar o gasóleo nos nossos geradores, na produção de energia elétrica. Nós não podemos ainda, temos uma dependência muito grande do setor. E essa transição ela tem que ser gradual. E está acontecendo. A gente já vê grandes parques eólicos, a gente já vê aí a energia solar com muita força, com investimentos estrangeiros de peso. A presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Gás, Petróleos e Minérios de Angola, Isabel Fonseca, defendeu que Angola reúne condições para se afirmar como uma potência africana no setor extrativo. O corredor do Lubito vai facilitar e de que maneira aquilo que é o transporte das mercadorias a nível da Zâmbia e do Congo, principalmente a nível da indústria extrativa. Nós trazemos a agência de facilitação do transporte terrestre destes três países que fizeram uma apresentação daquilo que é a extensão, daquilo que são as oportunidades dentro deste corredor, porque não é só extrativo, é também turístico, é de formação, é de agricultura, é logístico. Trouxemos também a visão da IPEX, que é fundamental a partir do momento em que nós saímos do processo de extração para o processo de industrialização, que é a segunda fase. Por sua vez, o administrador executivo da Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações, a IPEX, Jerônimo Chongolola, revelou que já existe manifestação de interesse de operadores nacionais e estrangeiros em investir em Angola.
Se nós estivermos a falar do recurso em si, estamos a falar da nossa maior commodity em Angola. O petróleo continuará a ser, durante muito tempo, uma das nossas maiores commodities. O que o governo de Angola tem feito é aproveitar essa commodity e esse ímpeto do petróleo para podermos fazer a diversificação da economia, trazer os outros setores ao de cima. Os operadores deste setor são os conhecidos, são operadores de alto nível, não é? Empresas internacionais, e se temos empresas angolanas ou não a operar nesse setor é relativo. No setor da prestação de serviços, sim, temos empresas angolanas. No primeiro estágio, por exemplo, na exploração, nem tanto. Temos a nossa empresa de bandeira, temos a Sonangol a operar, mas porque o investimento que se faz nesse setor é um investimento extremamente alto. O responsável explicou ainda que a expectativa da IPEX é que os contactos estabelecidos durante a cimeira resultem em negócios concretos e que, posteriormente, seja criada uma plataforma de acompanhamento para garantir a continuidade das iniciativas e dos investimentos. E para a Field em geral, é o nosso maior palco de negócios, e o que se espera nessa altura é que os investidores, os operadores nacionais e estrangeiros façam negócios. Nós vamos estar ao lado para depois poder estabelecer uma plataforma que eles consigam utilizar para continuarem com as suas atividades no mercado e fora do nosso mercado nacional também. E seguimos agora para a nossa rubrica sobre literacia financeira. Hoje vamos falar sobre como sair das dívidas e está conosco a Analtina Jamba, que é educadora financeira. Analtina, bom dia, seja bem-vinda ao Manhã Girassol. Bom dia, Celestina. Bom dia a todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui no Manhã Girassol para falar sobre um tema que toca muitas famílias angolanas. Exatamente, e vamos querer tê-la nos nossos espaços mais vezes. Muito obrigada, Celestina. Analtina, o que leva muita gente a contrair dívidas e como sair delas? Bom, o que leva muita gente a contrair dívidas são várias questões pessoais, principalmente a falta de um orçamento familiar, o que leva as pessoas a... Perdão, posso... A contrair, está à vontade, a contrair dívidas, sim. As pessoas contraem dívidas por diversos motivos e para cada dívida tem uma justificação muito plausível, sempre. A falta de desconhecer ou desconhecer o seu... Quando as pessoas desconhecem a sua capacidade de endividamento, ou seja, contraem dívidas acima daquilo que é o seu rendimento mensal. O rendimento mensal, por exemplo, de 100 mil kwanzas, e a pessoa contrai uma dívida de pagamento mensal de 30 mil kwanzas, então ela tem agora um déficit de mais 30 mil kwanzas, acima daquilo que é o seu orçamento. Existem várias causas, como já disse, a falta de orçamento familiar, também o fácil acesso a crédito e mal calculado, principalmente, pressão social, eventos imprevistos, como questões de saúde, óbitos, várias situações, né? E também a nossa baixa capacidade de aquisição, né? E a inflação nos levam, às vezes, a fazer a aquisição de dívidas para suprir necessidades básicas como alimentação e saúde. Nós, na verdade, pulamos etapa a nossa conversa, nós fomos já para como contrair, evitar e tudo mais. O que é que nós caracterizamos como dívida? Certo. A definição de dívida é uma obrigação financeira, neste caso, em que a pessoa se propõe a pagar um valor a um terceiro, certo? A dívida em si só não é algo mau. Uma dívida muito bem planejada é um instrumento financeiro normal para comprar um bem à vista ou para realizar um projeto. Então, por si só, a dívida não é algo mau. A dívida começa a se tornar um problema quando a dívida ultrapassa a nossa capacidade de endividamento. Todo indivíduo tem que conhecer qual é a sua capacidade de endividamento, certo? Como disse anteriormente, se eu oferir um salário de 100 mil kwanzas e fizer uma dívida de 30, já começa a pesar no bolso. Bom, sim, é exatamente isso. Porém, a pessoa tem que ter a consciência de que se
Se fez uma dívida com um pagamento mensal de 30 mil kwanzas, ela deve abrir mão de alguma coisa no seu orçamento. Se mensalmente a pessoa consome os 100 mil kwanzas, não tem margem, então esses 30 mil kwanzas vão estar a mais. Então, alguém que ganha 100 mil está a gastar 130. Então, vai ficar no vermelho. E como é que nós fazemos as contas para que não possamos contrair dívidas? Ou então tenhamos dívidas que não possam pesar no nosso bolso? Conhecer a capacidade de endividamento é uma chave para a pessoa fazer esse cálculo. Primeiro é ter um orçamento familiar, um orçamento, né? Saber quais são os teus gastos, mapear todos os gastos. E deve existir alguma margem nesse mapa de despesas. Através dessa margem é que vai nos ajudar a pensar qual é a nossa capacidade de endividamento. Se nós gastamos todo o dinheiro, todo o nosso salário, e não sobra nem 10 mil kwanzas, significa mesmo que a pessoa não tem capacidade de adquirir uma dívida. Se essa pessoa que gasta todo o dinheiro em despesas correntes adquirir uma dívida, ela deve abrir logo mão de alguma despesa. Ou vai deixar de sair, né? Ou vai deixar de pagar alguma coisa importante, como luz. Alguma despesa tem que ser sacrificada. Tem que existir esses tipos de sacrifícios. Então, neste caso, precisamos, antes de contrair uma dívida, saber o que é que nós vamos deixar de fazer para podermos pagar esta dívida. Certo. Os nossos gastos fixos, não devemos mexer. Não aconselho. Esses gastos não devem ser cortados, porque o corte desses gastos, por exemplo, alimentação, vai levar à aquisição de novas dívidas. São gastos essenciais para a sobrevivência da família ou do indivíduo. Se ele corta esses gastos como alimentação ou, por exemplo, transporte para se locomover até o seu local de serviço, a facilidade de ele contrair uma nova dívida é muito grande. Analtina, no caso, temos aqui este quadro. Explica-nos lá, assim, a miúdos, o que é que nós vemos? Bom, aqui neste quadro nós temos as soluções práticas para sair das dívidas. Essa é a resposta à nossa pergunta, como sair das dívidas. E o primeiro passo para sair das dívidas é parar de fazer novas dívidas, né? Claro. Depois disso, é mapear as dívidas. Deve-se mapear todas as dívidas, da primeira à última, saber a taxa de juros, saber quem é o credor, conhecer esse credor, né, a flexibilidade que ele tem, o prazo de pagamento. Depois, o segundo passo é negociar sempre. Tem que procurar a negociação junto dos seus credores. Chegar até os credores, explicar a situação que está a passar e sugerir uma nova solução. Redução da dívida, perdão de juros, negociar o prazo, né, aumentar o prazo, ou a possibilidade de cancelar temporariamente a prestação. É sempre uma boa opção, negociar. E nós temos essas, no nosso mercado, assim, no dia a dia, nós conseguimos pôr em prática essas opções que acabou de citar? Sim, conseguimos sim. Depende muito também de quem é o credor. Muitas famílias fazem aquisição de crédito de forma não informal, certo? A familiares, amigos. E eu até sei que existem algumas pessoas que concedem mesmo crédito com uma taxa de juros também. Então, isso vai depender muito da flexibilidade dessa pessoa. Mas eu acredito que qualquer pessoa preferiria negociar uma dívida até que perder todo o valor. Exatamente. Depois desses passos todos, é importante escolhermos uma estratégia para a eliminação das dívidas. Eu vou falar de uma estratégia muito importante, né? Porque isso também depende muito do tipo de dívidas. Se a pessoa tem dívidas com juros muito altos, é importante que ela comece pelo pagamento dessas dívidas com juros muito altos. Porque esse tipo de dívida, por si só, ela cresce sozinha. Por causa dos juros. Por causa dos juros. Então, é importante começar a atacar primeiro essas dívidas. E se for uma pessoa que tem dívidas com muitos
muitas pessoas assim singulares, vizinhos, amigos, é importante que a estratégia seja começar por essas dívidas. Assim, ela, num curto espaço de tempo, vai eliminar vários credores. Começar pelas mais pequenas até as mais grandes. A outra começa pelas mais grandes até as mais pequenas. É importante fazer o mapeamento das dívidas, né? Listar uma por uma. Assim vamos saber qual é a dívida que tem maior juro, qual é a dívida que tem menor juro e, dentro da nossa condição, sabermos qual é a nossa possibilidade de começar pelas pequenas ou começar pelas maiores. E aqueles que fazem dívidas para pagar dívidas? Não é aconselhável, salvo se em condições extremas e haver essa abertura. Vou dar um exemplo prático de alguém que tem um crédito bancário a decorrer e suponhamos que ela já tenha pago uma boa parte do crédito e tenha muitas dívidas com os familiares, com os amigos, por vários motivos, certo? Essa pessoa pode dirigir-se à instituição bancária, solicitar, né, um novo crédito, ela vai já pagar uma metade do crédito e vai solicitar um novo crédito e esse valor deve ser exclusivamente para pagar todas as dívidas. O que vai acontecer? Ela vai ficar com um único credor, que é a instituição financeira. Mas, fora isso, não é aconselhável fazer dívidas para pagar outras dívidas, porque isso perpetua o ciclo interminável de dívidas. Aneltina, este assunto tem pontos tem assuntos muito pontuais e também às vezes se calhar precisamos também de alguma educação financeira para podermos nos organizar em termos de dívidas. Certo. É necessário, sim, que haja literacia financeira. É um assunto que as pessoas deveriam ter acesso já desde pequenos. As dívidas devem ser feitas para situações mesmo importantes, a aquisição de um bem à vista, mas dentro das nossas possibilidades. E as pessoas devem crescer com a capacidade de fazer uma reserva. Temos que evitar as dívidas tendo uma reserva de emergência, por exemplo, para questões pontuais como saúde, óbitos ou alguns eventos. Se nós tivermos uma reserva de emergência, não vamos precisar recorrer às dívidas. Fazer uma poupança com regularidade. A poupança deve fazer parte do orçamento familiar, deve ser algo normal. Nós temos que normalizar ter uma poupança. Por mais pouco que seja o valor dessa poupança a princípio, o importante é criar o hábito e a disciplina de guardar regularmente para evitarmos esses tipos de constrangimentos. Fazendo poupanças, temos um passo a mais para evitar dívidas. Para evitar dívidas. Poupanças, né? A poupança é a reserva de emergência. A poupança é bom porque a longo prazo pode servir para impulsionar algum projeto. A poupança deve ter um objetivo específico, quer um projeto, um sonho, uma viagem, mas a poupança tem que ter um objetivo específico. Já a reserva de emergência é mesmo para questões de imprevistos, como perca de emprego, como eu disse já, óbitos, eventos. Quando a pessoa tem a reserva, ela tem a segurança. E vai fazer a dívida provavelmente para questões mesmo práticas, a aquisição de um imóvel, um carro, assim desse gênero. Muito bem. Aneltina Jamba, muito obrigada pela tua presença aqui no Manhã Girassol. Obrigada por nos ajudar a entender este tema, como evitar dívidas. Muito ainda há por se falar sobre este assunto. Realmente. E esperamos contar consigo em outras ocasiões. Muito obrigada, Celestina. Foi um prazer. Bom dia. Bom dia. E seguimos agora para o estado do tempo. Vamos saber como estarão algumas cidades de Angola nas próximas horas. Catete poderá ter um dia passando a períodos de sol, com a temperatura mínima de 19 graus e a máxima de 31. Umidade do ar prevista de 67%. Já a cidade de Cachito poderá ter um dia com nuvens também, passando a períodos de sol, a temperatura mínima de 18 graus e a máxima de 31. Umidade prevista do ar de 66%. Já a cidade de Ndalatando poderá ter um dia enevoado, com a temperatura a rondar entre os 15 graus de mínima e 32 de máxima, umidade do ar de 60%. Seguimos para um curto intervalo. Continue conosco. Até já.
Já estamos de volta, são agora 8h15. Este é o nosso terceiro bloco. Vamos seguir até bem perto das 9 da manhã. Estamos a consumir a nossa segunda hora de programa. Recordo que todos os dias de segunda a sexta-feira nós estamos na sua telinha das 7 até bem perto das 9 da manhã. E seguimos agora para a informação. Para nos trazer o retrato real do trânsito em Luanda, o Simão está na Samba. Simão João, uma vez mais, bom dia. Como é que está o movimento rodoviário aí naquela circunscrição? Olá, Celestina, uma vez mais bom dia. Por incrível que pareça, o movimento rodoviário aqui na estrada direita da Samba está favorável, recomendável por esta altura, e é o que vamos dar a ver. Bruno Costa, por favor, dê as imagens de como está por esta altura o movimento rodoviário. E Celestina, só para se ter uma ideia, estamos a falar da última pedonal da Via da Samba, de quem vem da clínica multiperfil, passa aqui a publicidade e pega a Via da Samba. Então estamos na última pedonal e bem lá ao longe consegue-se perceber que está fluido o movimento rodoviário. Normalmente, neste período, já se encontra aqui o afunilar, podemos assim considerar, de viaturas completamente paradas para dar a ver como está o movimento rodoviário. Mas hoje, quinta-feira, não é? Pronúncio de final de semana, e vê-se claramente que está fluido o movimento rodoviário, não há constrangimentos de maior, inclusive os azuis e brancos, os taxistas também fazem a sua paragem sem condicionar o movimento rodoviário, a fluidez do trânsito automóvel, que se vê também lá ao fundo, são os cidadãos a conseguirem, ou seja, a fazer a travessia em locais inapropriados, a pedonais, mas infelizmente muitos não fazem uso deste bem que foi construído para que os cidadãos possam então fazer a travessia segura. Insistentemente fazem-no em pontos em que não há, por exemplo, o arame que impossibilita de poder então pular ou fazer a travessia para a outra extremidade do tapete asfáltico, mas é o que se assiste aqui na estrada da Samba e em outros pontos aqui a nível da cidade de Luanda. A via de serviço da Samba foi recentemente requalificada e vê-se que também os automobilistas transitam sem qualquer problema, mas aqui o que se pede por esta altura, Celestina, é que na via de serviço tem alguns quebra-molas, mas não se nota. Só quem conhece de facto a via de serviço da Samba é que sabe que em determinados pontos há quebra-molas, então abranda a sua viatura, como por exemplo este Toyota que faz, não é? Mas não está, digamos, sinalizada, não há pintura que de facto possa assim dá conta que há um quebra-mola, e também a sinalização que antecipa, no caso, que há um quebra-mola para então abrandar a velocidade. Está assim o movimento rodoviário de quem está a sair da zona da multiperfil. Pedir agora ao Bruno Costa que dê a outra panorâmica de quem já segue, por exemplo, para passar o antigo control, chegando até o antigo control, e vê-se claramente que também está fluido o movimento rodoviário. Tem o semáforo mais à frente, mas não há constrangimentos, também fazem-no sem problemas nenhum. Por esta altura, a paragem do autocarro vê-se também que está vazia, não há grandes problemas para quem está à espera, por exemplo, do autocarro público ou de um táxi. Vê-se claramente que está tranquilo por esta altura, sem grandes constrangimentos. Quem está a sair, por exemplo, da zona do Zambadoja em direção aqui até o antigo control ou passando pela escola 17 de setembro, também faz o percurso sem problemas de maior. Então está uma quinta-feira recomendável, por exemplo, neste ponto, na estrada direita da Samba, não há problemas no que diz respeito ao engarrafamento, é só deslizar, mas claro está, com a devida responsabilidade. Então, Celestina Zola, está assim o movimento rodoviário na estrada direita da Samba. E nós vamos fazer mais um ponto e vírgula e voltamos já já. Exatamente, Simão João, obrigada por este retrato real do trânsito na estrada da Samba. O trânsito está favorável e requer responsabilidade. Seguimos para a atualidade. Luanda é hoje, ou seja, de hoje até o dia 25 do corrente mês, a capital africana da economia azul. Acolhe a edição 2026 da Africa Blue Economy,
Economy Week, a terceira do evento, sob o lema da Estratégia Ação, Liderança Política para a Transformação da Economia Azul em África. O evento reúne líderes políticos, especialistas, organizações internacionais, investigadores e empreendedores para definir estratégias que impulsionam o aproveitamento sustentável dos recursos marinhos e promovam o desenvolvimento econômico. Os marinhos de Angola, Álvaro Cunha, defendeu a necessidade de transformar o potencial costeiro africano em políticas públicas capazes de fortalecer as instituições, mobilizar financiamento e gerar benefícios diretos às populações. A África já afirmou com clareza que os oceanos, os mares, os rios, os lagos, as zonas costeiras, os ecossistemas aquáticos são parte essencial do nosso destino comum. O desafio que nos reúne hoje é transformar essa visão em políticas executáveis, instituições mais fortes, financiamentos adaptados, ciência aplicada e benefícios reais para os nossos povos. A primeira e a segunda edição, realizada em Nairobi, abriu para uma plataforma continental de reflexão, mobilização e o aprofundamento da consciência política e técnica da Agenda Azul de África. Esta terceira edição em Luanda deve consolidar a passagem da formulação estratégica para a implementação concreta, mensurável e inclusiva. Apesar do potencial existente, o setor marinho africano continua a enfrentar desafios ligados à insuficiência de infraestruturas, limitações institucionais, dificuldades de acesso ao financiamento e aos impactos das alterações climáticas sobre os ecossistemas aquáticos. A secretária adjunta da SADC, Angel Makombo Ntumba, defendeu uma maior cooperação entre os Estados africanos para garantir um futuro mais sustentável para o continente. Isso inclui desenvolver políticas eficientes e regulamentos que apoiem a economia azul, investir em infraestruturas e programas de formação, promoção de parcerias público-privadas e colaboração e encorajando a inovação e a adoção de novas tecnologias. Nós devemos também desenvolver uma cultura da sustentabilidade e a preservação ambiental em todas as nossas ações. Alcançar essas ambições vai requerer uma forte liderança política e um compromisso incondicional. Na ocasião, Angel Makombo Ntumba sublinhou ainda que o trabalho conjunto entre governos, instituições e parceiros internacionais poderá abrir caminho para um futuro mais próspero e inclusivo para a África. Digo que esses 3 dias de interação nos ajudam a transformar a economia azul-africana para ações coordenadas pelos líderes políticos, legisladores, o setor privado, sociedade civil e todos os intervenientes. Porque, de facto, é a altura de sairmos das estratégias para ações. Juntos nós podemos criar um futuro próspero para a África, bem como para a região da SADC. Por sua vez, o representante residente adjunto do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, Gabriel Dava, destacou a importância de proteger a saúde das águas e reforçar a gestão sustentável dos ecossistemas marinhos, visando a conservação de pelo menos 30% destas áreas até 2030. Temos de proteger a saúde das nossas águas, transformando o conhecimento em ação, reduzindo a poluição por plásticos e nutrientes, e avançando no nosso compromisso comum de proteger e gerir de forma sustentável pelo menos 30% dos nossos ecossistemas marinhos até 2030. A economia azul não se resume apenas aos oceanos, rios e lagos. Trata-se de postos de trabalho, segurança alimentar, resiliência e oportunidades para milhões de africanos. As discussões e as decisões que tomarmos nos próximos dias não podem ficar apenas no papel. Têm de traduzir-se em investimentos, políticas implementadas, instituições mais fortes,
novos negócios, ecossistemas restaurados e oportunidades concretas para milhões de africanos. A economia azul é uma dádiva para a África. Façamos dela uma fonte de prosperidade, oportunidades e dignidade para todos os africanos, hoje e para as futuras gerações. A conferência dedica igualmente a atenção especial ao papel das mulheres e da juventude na promoção da economia azul, culminando com o segmento ministerial, durante o qual será apreciada e adotada a Declaração de Luanda. No dia 23 de julho, a conferência dedicar-se-á à atenção especial à governação, à participação das mulheres da juventude e à preparação do contributo para a redação da Declaração de Luanda. Este será um momento de grande responsabilidade técnica, porque a Declaração de Luanda deve nascer de propostas sólidas, realistas e orientadas para a ação. O segmento ministerial de alto nível dará expressão política aos consensos construídos. Serão realizados debates ministeriais, será considerada a adoção da Declaração de Luanda e serão reconhecidos os jovens e mulheres inovadoras que demonstram que a economia azul africana também se constrói com talentos empreendedores e inclusivos. A Declaração de Luanda deve ser entendida como um instrumento político central da ABEU 2026. Deve orientar compromissos operacionais claros, incluindo a internalização da aceleração da estratégia da economia azul em África. A terceira edição da Africa Blue Economy Week 2026 decorre até ao próximo dia 25 de julho em Luanda. Conflitos e desafios sociais dos países da CPLP foram esta quarta-feira motivo de debate na reunião da Rede de Mulheres Parlamentares da Comunidade, que decorreu no âmbito da 15ª Sessão Intercalar da Assembleia Parlamentar da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que arranca oficialmente hoje. Os conflitos armados, as crises resultantes das alterações climáticas e o seu impacto na vida das populações dominaram o encontro da Rede de Mulheres Parlamentares da CPLP, realizado na Assembleia Nacional, em Luanda. A deputada moçambicana e presidente da rede, Maria Enoque, referiu que o encontro constituiu um momento de troca de experiências entre as parlamentares sobre o seu papel na promoção da integridade pública. Com relação às mudanças climáticas, sejam elas cheias, secas, as mulheres, as nossas sociedades sofrem. Hoje, para os países como o nosso, Moçambique, que está na zona fronteiriça com a África do Sul, estamos com problemas sérios de xenofobia na África do Sul e são muitos concidadãos retornando aos países. Então, nós temos um parlamento que se diz representante do povo. Qual é o papel desta mulher que é mãe, que é parlamentar, com relação à questão da promoção da integridade pública, da ação social com relação a estes concidadãos e um pouco partilhar a experiência que cada país tem com relação a isso. A deputada destacou igualmente a importância da presença da mulher nos espaços de tomada de decisões. Tendo esta sensibilidade nata da mulher, se ela estiver lá, a sociedade é melhor tratada, os assuntos são melhor resolvidos. Portanto, nós queremos que as mulheres lá estejam, porque nós temos um poder que é nato. Então, devemos exercer esse poder em benefício das nossas comunidades. Maria Enoque, deputada de Moçambique e presidente da Rede de Mulheres Parlamentares da CPLP, à margem de uma das reuniões dos grupos de especialidade. O encontro da Rede de Mulheres Parlamentares decorreu sob o lema "O papel das mulheres na promoção da integridade pública em tempos de crise". E seguimos agora para notícias fora de portas. O presidente norte-americano Donald Trump afirmou esta quarta-feira que o Irão está a ser duramente atingido pelas forças norte-americanas e estará pronto muito em breve para finalizar um acordo nuclear que trava o conflito em curso. Donald Trump, que falava num comício na Geórgia, deixou ainda a garantia de que Teherão vai pagar caro pelas mortes de militares norte-americanos, que são agora 18, desde que os Estados
Unidos e Israel lançaram a sua ofensiva contra o Irão a 28 de fevereiro. Ainda nesta quarta-feira, Trump ameaçou destruir infraestruturas civis iranianas sempre que irão atacar navios no Estreito de Hormuz, numa altura em que prosseguem os confrontos entre os dois países. Uma ameaça já reagida pelo Irão, que, na voz do ministro dos Negócios Estrangeiros, afirmou que a República Islâmica responderá olho por olho aos Estados Unidos. Numa publicação na rede social X, Abbas Araghchi escreveu que qualquer agressão contra o Irão, incluindo as infraestruturas, resultará numa resposta contundente. E vamos uma vez mais olhar as capas dos principais jornais de Angola e do resto do mundo. Começamos pela imprensa brasileira. O jornal Folha de São Paulo escreve na sua capa: a importação de botijões chineses dispara e a indústria nacional pede taxa. Fala de Flávio sobre urnas, mina discurso de moderado. Seguimos para o The New York Times, nos Estados Unidos da América. Escreve: ataques recentes mostram que o Irão mantém a capacidade de causar danos a alvos americanos. O Irão se posiciona após a última ameaça de Trump contra alvos civis. Seguimos para o Reino Unido. O jornal The Guardian escreve: os Estados Unidos assinam um acordo nuclear com a Arábia Saudita que pode abrir caminho para o enriquecimento nuclear doméstico. O governo Trump celebra um acordo que ocorre enquanto os Estados Unidos travam uma guerra com o Irão, em parte para impedir que Teherão enriqueça urânio internamente. Vamos para a imprensa portuguesa. O jornal de Desportos A Bola escreve: o Sporting é dos melhores clubes do mundo. Hoje o dia poderá ser com sol encoberto, com uma temperatura a rondar os 16 graus de mínima e 24 de máxima, umidade prevista do ar de 72%. A cidade de Lubango poderá ter um dia com sol encoberto também, com uma temperatura a rondar entre os 12 graus de mínima e 27 de máxima, umidade do ar prevista de 40%. Já a cidade de Ongiva, na província do Cunene, poderá ter um dia com muito sol, com a temperatura a rondar entre os 9 graus de mínima e 32 de máxima e uma umidade do ar prevista de 34%. E o momento é para mais um curto intervalo, o último desta manhã. Volte connosco. Já estamos no ar, a caminhar para a reta final deste nosso encontro matinal. O momento agora é para desporto no Manhã Girassol. E a semana desportiva é com o Anselmo Gaspar, que já se encontra aqui. Anselmo, bom dia, seja bem-vindo de volta ao Manhã Girassol. Pois é, bom dia, Celestina Zola, espero que esteja tudo bem. Com a graça a Deus, está tudo bem consigo? Que bom, comigo também está tudo bem. Deixa aqui saudar o auditório da TV Girassol e temos muitas novidades hoje. Muitas, não é? Olha, deixamos o Mundial de Futebol 2026, que a Espanha levou, quase todas, não é? Foi das seleções menos batidas no Mundial. Sofreu apenas um golo. Exatamente. Sim, senhor. Teve Marcou uma bela quantos? campanha. Teve uma bela campanha a seleção da Espanha. O ataque até nem é bem descritivo, mas o melhor ataque, os melhores foram da seleção francesa e também da seleção da Argentina, ambas com 20 golos e tiveram em destaque. Só a Espanha, este destaque que tivemos é a defesa menos batida, sofreu apenas um gol, e também já temos o 11 da competição
que Messi está lá a liderar um ataque também com Kylian Mbappé e o guarda-redes desta competição é Vozinha. Vozinha, não tinha. Exatamente, está no 11 ideal. O Vozinha, pela idade também, fez história, não é? Pela idade que tem e pela prestação até o momento, até a eliminação. Foi histórico. Primeira participação de Cabo Verde no Mundial, com Vozinha no primeiro jogo a brilhar e o público ficou eufórico. Um guarda-redes que ganhou milhões de seguidores por causa desta campanha. Então, é de louvar para quem é cabo-verdiano e para quem é africano. A África ganha até também. Porque o Vozinha passou por Angola também. Exatamente, no progresso do Sambizanga. Estamos todos de parabéns. Estamos todos aqui a torcer para o Vozinha. Vamos. Anselmo, vamos sair do Mundial, vamos deixar o Mundial e mergulhar no basquetebol. Hoje as informações são, na sua maioria, sobre basquete angolano e africano. Sim, temos basquete a liderar, também aqui as emoções. Porém, antes temos de falar também do CAN. A CAF esteve reunida ontem, teve alguns acertos sobre o CAN masculino e também feminino. Mas no basquetebol, na NBA movimentam-se os jogadores e está a dar que falar. E também na FIBA, Angola conserva uma boa posição na Confederação Internacional de Basquetebol, na Federação Internacional de Basquetebol. Então, nós vamos avançar com o melhor do futebol também. A bola é sua, vamos ao sexto. Vamos jogar. Saudar mais uma vez o auditório da TV Girassol. Vamos começar por falar do futebol. A edição número 38 do Campeonato Africano das Nações poderá ser organizado pelo Burkina Faso, Mali e Níger, depois da CAF ter acusado a africana. A Seleção Nacional de Basquetebol Sénior masculina conservou a 32ª posição no ranking da FIBA, de acordo com a nova atualização divulgada pelo órgão reitor do basquetebol mundial, após disputa de mais uma janela da fase de pontos somados, superada apenas pelo Sudão do Sul, que ascendeu mais um lugar na classificação, figurando-se na 24ª posição com 497,5 pontos. A seleção da Côte d'Ivoire, com 384,2 pontos, completa o pódio africano após ter ascendido mais uma posição. Seguem-se as seleções do Egito, que é a 43ª, Senegal, 48ª posição, Cabo Verde na 50ª posição, Tunísia na posição 51, Nigéria na posição 53, Camarões na posição 58 e Mali na posição 63. O ranking mundial continua sendo liderado pelos Estados Unidos da América, seguidos pela Alemanha, Sérvia, França, Canadá, Espanha, Austrália, Argentina, Brasil e Lituânia. Sobre o desporto do Meia Girassol é tudo. Vou voltar a dar o passo a Celestina Zola. Eu recebo e eu faço um lance à meia distância. A meia distância? Que bom. Nós vamos com tudo. Amanhã trazemos mais. Muito obrigada, Anselmo Gaspar. Amanhã tem mais desporto. E seguimos para mais um contacto com a Girassol FM, o último contacto nesta manhã. Janete, meio-dia, estamos a caminhar para a reta final. E eu estou com inveja de ti, por causa da... Exatamente. Dá-me vontade de ir aí riscar o chão. Aqui não dá porque não tem música, mas só consigo ouvir assim a música de fundo. Exatamente. Mas é um clima bom, música boa. E vamos juntar a esta festa o Simão João. Muito bem. Para o último apontamento, Simão. Aquele momento que só existe aqui, na Girassol. Bom dia. A rádio, televisão exterior. A única multiplataforma no país que permite essas conexões tripartidas, quer com os ouvintes e também os telespectadores. E vamos fechar esse nosso apontamento aqui no Largo da Sagrada Família para dar a ver como está o movimento rodoviário, bem no centro da cidade de Luanda, e vê-se claramente que está tudo fluido por esta altura. Grande parte também, ou a maioria dos cidadãos já deverão estar por esta altura a dar o seu litro para o desenvolvimento do país, cada um no seu posto de trabalho. Daí que vê-se claramente quase que a estrada desértica, não há conflitos de maior no que diz respeito ao engarrafamento ou ao movimento rodoviário. É fluido por esta altura,
Quem segue para a Comandante Jica também não há problemas de maior, passando aqui pela maternidade Lucrécia Paim sem problemas nenhum. E quem vai seguir também para o Largo do 1º de Maio, passando pelo Hospital Militar, não há problemas de maior por esta altura. Trânsito facilitado aqui no centro da cidade. Os automobilistas por esta altura circulam à vontade, sem grandes problemas. E claro está, este então o apontamento possível para o Manhã Girassol e também para o Bom Dia com Energia nesta quinta-feira, pronúncio de mais um final de semana. A equipa que trabalhou para todos vós, constituída pelo Bruno Costa e ainda o Francelino e o Simão João. É um bom dia e até amanhã. Bom dia, a equipa tripartida que está na rua. Exatamente. Pois é, nos trazer aqui informação sobre o trânsito. Como se diz na gíria, Janete Meio-Dia, hoje circular por Luanda está fofo. Está fofo, muito fofo. Muito fofo. Parece até o fim de semana prolongado. E olha, se calhar é já a chegada do fim de semana, então as pessoas estão em casa. Ou se calhar também é o frio, porque pelas imagens dá para ver que a cidade ainda está cinzenta. Optaram por outras rotas, vamos acreditar. Vamos sim. Janete Meio-Dia, antes de irmos embora, eu quero saber o cliente tem sempre razão ou nem por isso? Dizem os ouvintes que não, e a relação cliente-prestador de serviço depende muito da educação de cada um. Não é porque há clientes que, porque têm o dinheiro, pensam que podem chegar aos estabelecimentos ou solicitar a prestação de algum serviço do jeito que bem entendem. No entanto, outros ainda dizem que há prestadores de serviço, não é, atendentes, por exemplo, que estão sempre com a cara trancada e a maltratar as pessoas porque estão naquela condição de atendentes e então pensam que podem fazer tudo e mais alguma coisa. Mas a questão que dizem os nossos ouvintes é uma questão mesmo de educação. E eu pelo menos concordo com isto, não é? É preciso que haja uma relação e acerto prévio em determinadas prestações de certos serviços. Exatamente. E a relação de respeito dá sempre bons frutos. Exatamente. Respeito, gentileza. Sim, nós temos, e se tivermos a prestar um serviço público, devemos estar preparados para lidar com o público. E também o fato de eu estar do outro lado a atender não dá o direito do cliente, no caso, faltar-me o respeito ou falar mal comigo. Pois o nosso ouvinte disse, atenção que o cliente não é patrão do funcionário. Olha. Não pode pensar que porque tem o dinheiro que sustenta o estabelecimento, por exemplo, que pode chegar lá e tratar o funcionário do jeito que bem entende. O Silvio Pedro, que falou também na condição tanto de cliente quanto de prestador de serviço, ainda disse que se porventura o cliente maltratar o seu funcionário por cima da razão do funcionário, não leva o produto. Não leva o produto e não precisa de voltar. Enfim. Relações humanas. Exatamente. Relações humanas são difíceis em quase todos os campos, mas com sabedoria conseguimos gerir estas relações. Exatamente. Uma coisa que se deve apostar, de acordo com os nossos ouvintes, é a formação também dos prestadores de serviço. Exatamente. Janete Meio-Dia, nós estamos a ir embora. São agora 8h55. A nossa jornada matinal está a terminar. Nós voltamos a estar juntas amanhã, a partir das 7 da manhã. Exatamente. Nós estamos aqui a partir da hora 6. O ouvinte, enquanto aguarda pela chegada da Celestina e a sua equipa, a Janete pode já ficar está ligada aqui ao Bom Dia com Energia na 102.7, no canal 513 da ZAP e no 820 da DSTV. Nós estaremos aqui amanhã com o compromisso de voltarmos com a mesma energia e boa disposição de sempre. Bom dia com energia. Bom dia para si, para o Galácio e também a toda a audiência do Bom Dia com Energia. Bom dia, estamos juntos. Estamos juntos, até amanhã. E foi assim. E nós ficamos por aqui. Hoje, quinta-feira, 23 de julho de 2026. É sempre um prazer estar aqui deste lado a levar até si toda a informação nas manhãs de segunda a sexta-feira, das 7 até bem perto das 9 da manhã. O nosso encontro está marcado para amanhã, à mesma hora. Contamos consigo. Até amanhã.